eu voltarei. E o general manteve a sua palavra, porque ele voltou para libertar aquele povo oprimido. Irmãos, se até este general, o Douglas MacArthur, que faz parte da galeria das mortalidades ilustres aqui deste mundo, manteve a sua palavra e segurou a sua promessa, que está o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o grande general dos generais, brigadeiro dos brigadeiros e almirante dos almirantes. Você acha que ele não manterá a sua palavra? Irmãos, ele é o Deus que não pode mentir. Se ele disse assim: olha, aguentem aí, tenho certeza de uma coisa, fiquem firmes, não desanimem não, eu voltarei. Ainda que o tempo passe, ainda que o teu corpo envelheça, ainda que desças ao pó, a minha voz um dia se ouvirá, a trombeta soará, e eu não me esquecerei de ti. Tu vais ressuscitar para o encontro comigo nos ares. Creia nesta palavra, eu voltarei. Agora, por obséquio, se você não considera nem o testemunho dos profetas, ou se você acha que os profetas falaram isso porque eram um bando de fanáticos religiosos, se você acha que eles pregaram esta mensagem porque eram tipos crentes, pessoas divorciadas, alienadas da realidade, por que você não pensa numa coisa que Jesus disse? Jesus disse que se as pedras se calarem, quando ele ia entrando em Jerusalém, os fariseus acharam ruim a manifestação popular. Se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ando pelas estradas aí, de automóvel, que vejo aquelas grandes rochas, e alguém abençoado por Deus, inspirado por Deus, escreveu naquelas rochas: prepara-te, Jesus vem, Jesus está chegando, Cristo voltará. Eu digo: meu Deus, olha as pedras clamando, olha as grandes pedras clamando. Mas há num outro sentido em que as pedras clamam. Não sei se você sabe, eu acho que não é do seu tempo, mas Roberto Carlos tinha uma música que eu gostava muito e ainda acho muito bonita, quando ele diz: eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou, e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer, mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem, crescer para lhe entregar quando ele aqui chegar. Isto é uma música bem antiga. Você quer uma mais nova? Pedra clamando: se ilumine na luz das estrelas, se aqueça nos raios do sol, se refresque na luz que cai sobre a sua cabeça. Agradeça e respire do ar, se concentre diante do mar, se procure, se encontre depressa, ele está para chegar. Não se pode negar os sentidos, tampouco tapar os ouvidos para fugir das verdades que a própria consciência nos diz. Não adianta tentar se esconder, nem tampouco querer se enganar. Se procure, se encontre depressa, ele está para chegar. Vista-se do branco desse amor que vem do alto, busque o céu dos seus pensamentos. Veja que as verdades e as palavras dos profetas nunca se perderam no vento. Pare para pensar, pense muito bem, olhe que este dia já vem. Muito breve uma luz vai brilhar, nessa luz ele então surgirá, se materializando ante os olhos surpresos do mundo. Não se pode fugir dessa luz, dessa força chamada Jesus. Se procure, se encontre depressa, ele está para chegar. Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Será que porque pastores e igrejas não estão avisando para o povo que Jesus está voltando? Não será por isso que Deus está tomando até cantores populares, para que eles advirtam à humanidade que esse dia vai chegar? No entanto, senhoras e senhores, afortunadamente, privilegiados somos nós, porque o Cristo de Deus nos deu sinais. Ele certa vez disse para os discípulos que aquele dia e hora ninguém sabe. E ele dá uma declaração acerca da qual muitos pregadores e crentes se confundem. Ele diz: aquele dia e hora, referindo-se ao seu retorno, ninguém sabe, nem o Filho
e nem os anjos do céu, somente o Pai. Ele estava nos prevenindo quanto a pessoas ou igrejas ou organizações que quisessem determinar uma data para o seu retorno baseado em alguma profecia, em alguma revelação. E ele disse, não creais nisso. Quantos fiascos têm tido organizações como as Testemunhas de Jeová? Quantas decepções passaram denominações como os adventistas, ao tentarem determinar um tempo no calendário para o retorno de Cristo? Quando Jesus diz, no entanto, daquele dia e hora ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos do céu, somente o Pai, não creia que Jesus, no estado atual em que ele está, não sabe quando vai voltar. É uma teologia medíocre, é condescender com uma teologia muito inferior, imaginar que atualmente Jesus não sabe quando vai voltar. Quando ele falou aquilo para os discípulos, e que ele disse, nem o Filho e nem os anjos, somente o Pai, haviam duas razões para aquilo. Primeira razão, na qualidade de embaixador dos céus, ele não podia dizer qual seria o dia da invasão do planeta. Mas claro, nem o embaixador diria isso. Segundo lugar, se o dissesse, não alcançaria um grande objetivo. Qual é? De nos mantermos dia a dia numa atitude de vigilância, de santificação e consagração. Lembro-me uma professora que saiu da sala de aula e ela disse, eu vou passar uns dias viajando no interior, mas vocês alunos todos os dias venham para cá, mantenham a rotina, tragam os livros, tragam os alunos e vejam todos esses capítulos e matérias que eu estou deixando para vocês estudarem. Eu não posso lhes dizer quando é que eu vou voltar. E uma aluna da sala, que mantinha sempre a carteira ok, porque a professora cobrava, começou a bagunçar toda a carteira dela e disse, a professora não está aqui, agora eu vou bagunçar. E uma amiguinha chegou para ela e disse, fulana, sua carteira está uma desordem, você não sabe que a professora não gosta disso? Disse, mas a professora não está aqui. Aí a amiga dela disse, mas ela vai voltar, ela disse que vai voltar. E ela disse, bom, mas ela pode demorar. E a amiga disse, bom, mas pode não demorar. E se ela vier só no próximo mês? Não sei. E se ela vier na próxima semana? Também não sei. E se ela vier só depois de amanhã? Não posso lhe dizer. E se ela vier amanhã? Também não sei. Sabe uma coisa? Eu vou manter minha carteira então sempre arrumada. Porque quer ela venha hoje, ou amanhã, ou daqui uma semana, ou daqui um mês, eu vou estar preparada, não vou ser pegue de surpresa, e a minha carteira vai estar sempre pronta, e eu não vou decepcioná-la. Então, veja que Jesus queria manter em nós uma atitude de permanente vigilância e santificação em relação a isso. E terceira e última razão que eu lhe dou, pela qual Jesus disse, olha, daquele dia e hora, nem o Pai, nem o Filho, nem os anjos, senão somente o Pai pode saber. Jesus estava humanizado. E com uma mente humana, havia muitas coisas que ele não sabia. Tanto que na cruz do Calvário, ou mesmo no Getsemane, ele entrou num momento de terrível desespero, e ali na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Na condição humana que ele estava, ele perdeu a percepção da presença de Deus. Ele estava num corpo físico, humano. Só que quando ele ressuscitou, você vai ler lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, os discípulos se aproximaram dele e disseram, Senhor, será esse o tempo em que tu vais restaurar o reino a Israel? Ou seja, a segunda vinda messiânica. Jesus não diz assim, não sei, porque agora ele já sabia, estava ressuscitado. Ele diz, não vos compete saber. Não vos compete saber os tempos e as épocas que o Pai reservou por sua exclusiva autoridade. Aleluia. Dizer que Jesus está no céu agora e ele não sabe quando vai voltar, porque o Pai está escondendo isso dele, é ridículo. É ridículo. Porque ele diz, eu e o Pai somos um. Ele é Deus, ele tem uma unidade com o Espírito e com o Pai. Não existe um segredo, não há nada no coração de Deus que também não esteja no coração do Filho. Não há nada na mente de Deus que não esteja na mente do Espírito. Não há nada no coração do Espírito que não esteja no coração do Pai e do Filho. Eu e o Pai, repito, somos um. Então ele não nos diz, graças a Deus, ele não nos diz quando exatamente retornaria ao planeta Terra. Isso é bom, isso é legal, porque se ele não determinou, não afixou o dia nem a hora, ele diz, olha, eu vou dar para vocês sinais. E olha, para quem sabe interpretar sinais, que maravilha! Nós estamos andando em direção a uma cidade e nós não podemos ver a cidade. Mas nós podemos saber que não estamos longe, porque há uma placa indicativa dizendo 300 quilômetros.
E mais na frente, 200 quilômetros, 150 quilômetros, está chegando, são sinais. E as estradas, no Brasil infelizmente não muito bem sinalizadas, mas aí onde chamam de primeiro mundo, as estradas muito bem sinalizadas estão lhe dizendo exatamente a posição em que você se encontra. Jesus está nos dando sinais, dizendo exatamente em que posição e em que hora no calendário profético nós estamos. E se alguém sabe interpretar sinais, sabe também que este é um momento de grande vigilância, que este é um momento de grande expectativa, que este é um momento em que precisamos mais que nunca nos aferrarmos, nos agarrarmos firmemente às verdades que nós temos ouvido, para não nos desviarmos dela. Esse é o momento em que o diabo vai vomitar, em que o diabo vai lançar a última cartada em cima da face da terra. Parece que o inferno está em agitação, numa convulsão terrível. Os demônios estão percebendo que no mundo espiritual está havendo um tráfego intenso de anjos subindo e descendo. Eles não sabem, mas o diabo conhece a profecia. Ele já andou apanhando algumas vezes porque ele descuidou das profecias. Agora ele sabe que Abraão falou, ele sabe que Moisés falou, ele sabe que Paulo falou, que Pedro falou, que anjos falaram, que Jesus prometeu. O diabo sabe que Jesus vai retornar ao planeta Terra, e ele está vendo o céu se preparando, e ele está vendo uma agitação incomum no reino espiritual. Igreja, vigia na terra, porque o rei está voltando. E é por isso que o inferno está lançando as suas últimas cartas. O diabo está vomitando toda a parafernália do inferno, toda imundície na televisão, nas escolas, atacando famílias, levando pessoas ao desânimo, levando pessoas ao desespero. Se não pode ferir você porque você está firme na rocha vigilante, ele vai lá e ele encontra uma brecha numa filha, e ele encontra uma brecha noutra pessoa lá distante da família, para tentar lhe atingir, para lhe afastar da igreja, para lhe afastar da esperança. Ele quer que você desista, ele quer que você seja apanhado de surpresa. O diabo está sussurrando no ouvido de muita gente mensagens diabólicas, e eles estão ouvindo. Mas hoje à noite, da autoridade do nome de Jesus, eis-me aqui levantado no poder do Espírito Santo para lhe dizer: esta não é hora de desistir, esta não é hora de voltar atrás, essa não é a hora. Este é momento de perseverar, esse é momento de orar como nunca oramos, esse é momento de ler Bíblia como nunca lemos, esse é momento de pregar como jamais pregamos. Esse não é tempo para perder culto de doutrina nem escola dominical, esse é tempo de estarmos todos os dias no templo como estava Simeão, e o velho Simeão tomou o menino Jesus nos braços, e ele disse: Deus, despede agora em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação. Ele estava no templo, e ele viu quando Jesus chegou lá. Crente, os sinais estão aí, e isto é uma pregação. Deixa eu ser breve, deixe-me lhe dar alguns. Jesus disse que antes da sua vinda, o estado mental do mundo seria um estado de perplexidade. Ele diz em Lucas no capítulo 21, verso de número 25. Eu vou ser rápido, quem não acompanha, paciência. Olha lá o que está escrito. Olha lá, 21, 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra haverá angústia entre as nações em perplexidade. Perplexidade. Jesus está falando de um tempo de angústias e de pressões e de opressões fora do normal. Perplexidade significa confusão mental. É aí onde o diabo tem jogado uma cilada para muita gente. Pessoas que estão no momento de confusão mental. Os hospícios estão lotados, os asilos estão cheios, as clínicas psiquiátricas, psicanalistas, psicoterapêuticas estão lotadas de pessoas. O que é que está acontecendo? Confusão mental, pressão esmagadora sobre a mente das pessoas. E isso é o que Jesus disse que aconteceria antes da sua vinda. E ele nos dá uma outra coisa dizendo: muitos, Mateus 24, 10, muitos hão de se escandalizar, trair
e odiar uns aos outros. Jesus está dizendo, uma época de grandes escândalos. E Jesus, como é um hábil mestre e um profeta incomparável, ele não diz assim, escândalo nos meios religiosos. Não, ele simplesmente diz prudentemente, escândalos nos últimos dias. Ou seja, Jesus está falando de alguma coisa mais ampla do que os guetos, do que os arraiais religiosos. Escândalos na vida dos políticos, escândalo na vida de artistas, escândalo na vida de desportistas e escândalo também dentro de igrejas. Muitos vão de se escandalizar. Jesus está dizendo que o clima seria de traição, muita traição, falta de lealdade, falta de gente com caráter, falta de gente que ame de verdade. Jesus chegou a dizer, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Mas Jesus falou de uma outra coisa que caracteriza como nunca a nossa geração. É o estado moral do mundo. Ele diz, como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Ele diz, como nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias de Noé, irmãos? Como foi? A Bíblia Sagrada diz que eles comiam, eles casavam e eles se davam em casamento. A vida continuava normal, tudo caminhava como se nada estivesse para acontecer. Um dilúvio estava preparado, mas eles não estavam. Mas havia um homem temente a Deus, obediente a Deus, que estava construindo uma arca. Eles não estavam ridicularizando e dizendo, que doidice é essa? Você está construindo uma arca? Não vai chover. E Noé continuou durante 120 anos, batendo o seu martelo, pregando e pregando. Alô? Nos dias de Ló, Jesus diz, olha, e vai ser como nos dias de Ló. E ele diz, olha, se lembrem da mulher de Ló. Porque ela olhou para trás e se converteu numa estátua de sal. Virou tempero. Ninguém fique iludido, esperando que o mundo todo se converta. Porque Jesus disse, será como nos dias de Noé. E nos dias de Noé não se converteu o mundo todo. Mas ele conseguiu, pela graça de Deus, colocar sua família dentro daquela arca. Em nome de Jesus, você tem que colocar sua família dentro da arca. Porque se cada um de nós nos preocuparmos em colocar nossa família dentro daquela arca, aí você diz assim, mas o senhor não conhece meu marido, é um cavalo, mas os cavalos entraram. Aí você diz assim, mas é porque o senhor não conhece meu filho é um jumento entrou. Se você disser assim, mas o senhor não conhece a minha filha, ela é uma bicha preguiça, mas entrou. Até o caramujo e a tartaruga entraram. Se o cavalo entrou e o jumento entrou, larga de ser bobo, crê logo em Jesus, entrega a tua vida para ele e seja salvo. Uma outra coisa que aconteceu. Jesus está dizendo que os dias anteriores à sua vinda, a sua segunda vinda ao planeta Terra, o mundo estaria dominado por uma falsa religiosidade. O mundo estaria dominado por uma falsa religiosidade. Ele disse, vão se levantar muitos falsos cristos, vão se levantar muitos falsos profetas, e eles vão enganar muita gente. E eles vão reunir multidões. Jesus nos dá uma advertência. Olha o fruto. Veja que mensagem que estão pregando. Veja se eles estão lhes advertindo para morar no céu ou morar na terra. Se eles estão pregando um evangelho para partir daqui ou para ficar aqui. Se eles estão lhe ensinando a construir e amontoar tesouros no céu ou na terra. Vigia na terra, crente. Mateus 24:15, Jesus diz que haveria também uma apostasia, nova moralidade, uma nova teologia, novidades. Por outro lado, ele usando o profeta Amós no capítulo 8, verso 11 a 12, diz que nestes dias haveriam pessoas famintas. Que nesses últimos dias haveriam pessoas com fome da verdade. E ele diz, gente vai estar procurando a palavra de um canto para outro, de norte a sul, de leste a oeste. E eles vão correr atrás de ouvir a palavra e tudo que vão ouvir são o quê? Sermões sociais, problemas políticos, pregaçãozinha recheada de psicologia e de literatura. Para
Paulo chamando a Timóteo, Timóteo, prega a palavra, prega a Bíblia. Jesus disse, quando voltar o Filho do Homem achará fé na terra? Mas ele não disse que haveria muita religiosidade, falsos cristos, falsos profetas? O que Jesus estava dizendo não é que a fé ia se extinguir, é que a verdadeira fé dificilmente seria achada. Quando Jesus disse, quando eu voltar eu vou achar fé na terra, ele não estava pensando na multidão de idólatras. Ele não estava pensando na multidão de religiosos que enche igrejas e ruas e praças, mas que não conhecem sua palavra e sua mensagem, que não vivem a verdadeira fé.